Seja bem-vindo ao canal Cris Lusa. Registro com prazer o seu interesse pelo tema do vídeo que vai ser apresentado. Se agradar, então subscreva o canal. Agradeço a sua atenção e até à próxima. Este vídeo constitui uma pequena homenagem a um português que pertence à galeria dos notáveis da história de Portugal. O seu nome, Pedro de Covilhã. Nasceu na Serra da Estrela, Covilhã, daí o seu apelido. Pensa-se que terá nascido entre o ano de 1450 a 1460 e falecido com a idade de 70 anos, não sabendo exatamente as datas. Este homem, ao serviço de Portugal e amando do nosso rei Dom João II, desempenha funções que hoje poderíamos considerar de espionagem. Vamos ver o vídeo a seguir para perceberes melhor a vida deste homem. A cidade de Santarém e Dom João II. Início da viagem de Pedro de Covilhã. Introdução. Dom João II, ou Príncipe Perfeito, assim ficou conhecido na história de Portugal. Foi ele que negociou o Tratado de Tordesilhas em 1494 com os reis católicos de Castelo e Aragão, Espanha. Após ordenar as viagens de Bartolomé Dias por mar e de Pedro de Covilhã por terra, delineou o projeto da primeira viagem por mar até à Índia. Faleceu em 1495. Tinha 40 anos. O seu único filho, Dom Afonso, morreu. Nos rezou as crónicas, devido à queda de um cavalo. A alternativa foi escolher como seu herdeiro o Duque de Beja, Dom Manuel, seu primo e cunhado, que continuou a sua obra. Recordemos que Vasco da Gama só chegou a Calcute, na costa oeste da Índia, em 20 de maio de 1498, portanto, já após a sua morte e no reinado de Dom Manuel I. Pedro de Covilhã, ao serviço da coroa portuguesa. As missões. Pedro de Covilhã era um plebeu, de origem humilde. Não fazia parte da corte real, mas era um homem ambicioso. E ao considerar que não tinha grandes oportunidades no seu país, decidiu ir para Sevilha. Aí ofereceu os seus serviços ao Duque de Medina Sidónia, que era o governante da Andaluzia. Aprendeu o andaluz, o castelhano e o árabe. Língua muito importante no relacionamento com os árabes por razões óbvias. Como falava fluentemente árabe, tornou-se muito importante para os objetivos traçados pela corte portuguesa. Foi chamado a Portugal e tornou-se seu membro. Dom João II, que era um monarca pragmático, utilizou os seus serviços e deu-lhe várias missões. O comércio de mercadorias, as viagens de Pedro de Covilhã, as missões. Primeira missão, foi enviado como embaixador ao norte da África, onde tomou conhecimento da fabricação de tapetes finos. Os mercadores compravam para servirem de mercadorias na troca de escravos e de ouro. Naquela época, este tipo de negócio era normal. Segunda missão, convencer o emir, ou seja, o chefe, Tabé, Muhammad, a conceder o monopólio do comércio de tapetes a Portugal. Seria uma missão difícil, porque Portugal se encontrava em guerra. Mas Pedro de Covilhã entregou-lhe uma carta de paz enviada pelo rei Dom João II e conseguiu o acordo. O resgate dos restos mortais do infante Dom Fernando. Terceira missão, contatar o rei de nome Mulachique, em Marrocos, de forma a libertar o infante Dom Fernando, que tinha ficado como refém e como garantia dada para o infante Dom Henrique. Que garantia era essa? A garantia era entregar Ceuta a Marrocos, em troca da saída do exército português, que tinha sido derrotado em confronto com as forças marroquinas, na tentativa de tomar a cidade de Tanger, acabando por sair derrotado nesse confronto. O infante Dom Fernando, irmão do infante Dom Henrique, ficou como garantia. Portugal não cumpriu. O infeliz infante Dom Fernando lá morreu no meio de grande sofrimento. O seu corpo tinha sido visto pendurado de cabeça para baixo nas muralhas de Fez, ficando conhecido como Infante Santo. Era o mais novo dos filhos de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, portanto irmão do rei Dom Duarte e do infante Dom Henrique. A missão de Pedro de Covilhã era recuperar os seus restos mortais. Missão difícil,
O nosso herói resolveu de forma pragmática. Raptou 7 mulheres e alguns filhos do rei Mulachique, os quais serviram de troca pelos ossos do infeliz infante. Algumas imagens ilustrativas de caminhos percorridos e locais visitados por Pedro de Covilhã durante a sua viagem para a Índia. A caminho da Índia por terra. Quarta missão. Pedro da Covilhã já tinha cerca de 40 anos e uma vasta experiência e domínio completo do dialeto árabe, que lhe permitia um relacionamento fácil com os árabes. Acabou por ser promovido à Guarda Real. Foi chamado a Santarém pelo rei Dom João II para tentar encontrar as fontes das especiarias do Oriente, bem como saber as rotas deste comércio, que as fazia chegar a Veneza, que era um verdadeiro centro de distribuição pela Europa. Antes de partir para essa missão, tirou o que hoje poderíamos classificar de um curso intensivo de cosmografia, geografia e outras matérias relacionadas com a sua missão. Este curso, digamos assim, foi feito em Santarém e não em Lisboa, para evitar que estrangeiros tivessem conhecimento, portanto, com todo o sigilo que a missão exigia. A 17 de maio de 1487, Pedro da Covilhã, acompanhado por Afonso Paiva, iniciaram a sua viagem a pé, em direção a leste e à procura da Índia. O rei deu-lhes dinheiro e uma carta de crédito para todos os territórios do mundo. Essa carta de crédito era garantida pelo gerente da filial em Lisboa do Banco dos Médici, família poderosa, sediado em Florença. Chegaram a Valência e daí partiram para Barcelona, onde embarcaram num barco para Nápoles e daí para Rhodes, ilha na Grécia. Daí zarparam as águas e chegaram a Alexandria, no Egito, que era o principal centro de carregamento de especiarias e outros produtos orientais com destino a Veneza. Tudo tinha o monopólio na sua distribuição para a Europa. Pedro da Covilhã e Afonso Paiva, entretanto, apanharam no meio da sua aventura uma epidemia, acabando por ficarem doentes e terem sido dados como mortos. Segundo a lei local, o emir de Alexandria tinha o direito de ficar com todos os bens dos mortos. Quando Pedro da Covilhã recuperou, já o emir tinha vendido todo o seu mel, servia de mercadoria de troca. Acabou por ser indemnizado e continuou a sua viagem sozinho, porque, ao que se sabe, Afonso Paiva não recuperou e acabou por morrer. Prosseguindo a sua viagem, acabou por encontrar comerciantes indianos de especiarias. Chegou a Aden, Iêmen, e depois à cidade do Suez, Egito. Depois de outras viagens, chegou finalmente a Calcute no Natal de 1488. Calcute era a capital do reino de Samorim. No meio da miséria, Pedro da Covilhã observou a riqueza opulenta do rei. Foi aqui que ele observou finalmente os produtos tão cobiçados na Europa: a pimenta, a cânfora, goma laca, noz moscada, tamarindo, canela, além de vastas quantidades de porcelana chinesa, diamantes, safira, rubis e pérolas. Depois segui para Goa, que era uma ilha já ocupada por muçulmanos e muito atraente para os portugueses, para instalar um entreposto comercial na Índia. A ideia de voltar mais tarde e desalojar os muçulmanos já fazia parte da imaginação de Pedro da Covilhã. O nosso herói começou a sua viagem de regresso a Portugal. Atravessou o Oceano Índico em direção à costa leste da África, acabando por chegar até o Egito. No Cairo encontrou o rabino Abraão. O regresso da Índia por terra e o desaparecimento. Quinta missão. O rabino Abraão trazia ordens do rei para Pedro da Covilhã ir à procura do lendário Preste João, que era uma espécie de um mito como um imperador poderoso e cristão. O que aconteceu? Pedro da Covilhã desapareceu.
perdeu-se o seu contacto. Em 1515, ainda nada se sabia dele. Entretanto, acabou por ser encontrado por um padre de nome Francisco Álvares, que, ainda à procura do tal reino cristão, o informaram que Pedro da Covilhã estava vivo e próximo onde se encontravam. O padre encontrou finalmente o nosso herói, numa grande mansão rural e proprietário de várias herdades, rodeado de muitas mulheres, cavaleiros e escudeiros abissínios, magníficos cavalos e uma matilha de cães de caça. Foi nesta opulência que Pedro da Covilhã recebeu o padre, ou seja, o primeiro português recebido ao fim de 15 anos. O padre Francisco Álvares tentou convencê-lo a regressar a Portugal, mas este respondeu que não podia, porque infelizmente se encontrava em prisão domiciliária. Nunca saberá a verdade. Acabou por morrer, ao que se pensa, na Etiópia, nunca mais voltando a Portugal. Conclusão. Fim da aventura deste herói. De qualquer forma, Pedro da Covilhã acabou por atingir os objetivos traçados por Dom João II. As suas ações e informações preciosas dadas ao padre Francisco Álvares foram fundamentais para que se iniciasse a aventura marítima com vista a alcançar a Índia por mar, e assim tornar as especiarias e outros produtos provenientes daquele continente com grande consumo na Europa e colocá-los a preços com valores muito mais baixos dos que eram praticados pelas vias anteriormente utilizadas, levando a que Portugal se tornasse uma nação poderosa, acabando por criar um império e dando novos mundos ao mundo, como canta o nosso maior poeta Luís de Camões na sua obra Os Lusíadas. Passados 5 séculos, é difícil à geração atual imaginar a vida naqueles tempos e a dimensão universal que Portugal atingiu, a heroicidade daqueles homens enviados para conhecer o mundo, sob o ponto de vista geográfico e humano. Fiquemos com a imagem de uma estátua de homenagem a Pedro da Covilhã, o maior espião da história de Portugal. Espero que tenha apreciado o vídeo que acabou de observar. Até o próximo. Obrigado.